Vlog Desvendando o Código, número 3. Olá! Paz e alegria. Fábio, hoje eu quero falar dessa questão da beleza na dança, mas discutir o que é a beleza. Desde 2007, eu venho trabalhando um pouco com essa questão do feminino, e aí eu trago o feminino para a dança. Aí fiz um solo que chamou Mundo Nada Cor-de-Rosa, que eu tratava de umas questões específicas da mulher e tal. Em 2011, eu fiz uma outra pesquisa que eu chamei de A Dança que eu digiro. E nesse trabalho, A Dança que eu digiro, era uma reflexão e também uma crítica ao que eu estava percebendo na cena da dança do ventre mineira naquele momento, que era a questão estética das dançarinas de dança do ventre. Figurino, maquiagem, um bom cabelo, elas se sobressaíam à dança. Então eu via meninas dançando com uma técnica muito precária, uma qualidade coreográfica muito baixa, com um entendimento de uso espacial reduzido, mas elas estavam visualmente impecáveis no palco. Belas, maravilhosas. Belas. E aí eu quero discutir essa questão do belo, né? O que é esse belo e como que eu aplico ele numa arte, para que ele serve, como que ele funciona. Como Nossa, que é isso? esse é um tema bem complicado, né? Porque o que vem a ser beleza? O que é belo? Se você fala que uma coisa é bela, você está também pontuando que tem uma outra coisa antagônica que não é bela. Sim. E quais são as referências que você tem para dizer que essas coisas são bonitas e essas coisas não são bonitas? De onde surge essa referência? Mesmo na dança, eu fiquei, enquanto você falava, assim, eu fiquei visualizando mesmo a bailarina bem paramentada para uma dança, um vestido bonito, um cabelo, um jogo de luzes. Eu penso que isso faz parte mesmo da experiência da dança, que a própria dança também pressupõe você mostrar algo, uma imagem. Sim. E então, mas por que essa é a imagem bonita? E que se eu removo todos esses adereços, essas coisas, isso me provoca um estranhamento. Se você fizer a mesma coreografia ou a mesma dança, eu também fiquei pensando assim, o que seria esse aspecto belo? Eu estava lembrando de uma conversa que Sócrates teve com... Adoro. Isso, com Hípias. O que acontece? Aí esse Hípias virou para o Sócrates, esse senhor virou para o Sócrates e disse assim: Sócrates, eu fiz um discurso que eu considero o meu discurso mais belo. Eu gostaria que você escutasse o meu discurso e desse a sua opinião. Sócrates olhou para ele, pensou bem e disse assim: mas o que vem a ser uma coisa bela? Ele respondeu prontamente: a beleza é como se fosse uma virgem na sua mais tenra idade. Ele falou assim: mas comparado com uma égua também não é bonita? Uma égua pode ser bonita. E uma panela? Não, uma panela, como que uma coisa tão comum, tão corriqueira, de uso cotidiano pode ser bonita? Mas pensa bem, tem coisas que são panelas que são bem bonitas, bem elaboradas. Se eu for pensar só na panela, tem panelas muito bonitas. E um Deus comparado com aquela virgem? Não, comparado com um Deus, a virgem é feia. Aí você entra em antagonismo, porque antes a bela era a virgem era comparada como a beleza, mas comparado com Deus ela se torna feia. Então, o que é beleza afinal? Quais são os parâmetros que a gente tem? Então, quando você falava essas coisas, eu fico pensando no que a pessoa, de onde parte o pressuposto do observador para o que vem ser a beleza. E isso eu acho que tem a ver também com o contexto cultural.
né, histórico também, né? Porque no Renascimento as mulheres gordas que eram bonitas, não é? No Renascimento. É isso mesmo. Quanto mais gordo, tinha o sinônimo também, estava relacionado com a coisa da riqueza De material ter mesmo, né? comida, de ter fartura, saúde. A Isso, mulher tem que encher a cama. Eles isso. falavam assim. Os árabes têm ou tinham muito disso, né? Sinceramente, não sei como é que tá hoje em dia. Muda tudo. Acho que hoje é a ditadura da magreza, assim, né? Hoje mudou. Quanto mais longilínea e com menos gordura, mais saudável você mais bonita você é. Mas eu quero voltar ao ponto que você disse. A bailarina tá lá, ok. A dança dela, se você observa, você está dizendo que não tem aquela qualidade que, como bailarina, você diria, ok, não é uma boa dança, mas esteticamente a beleza dela está sobressaindo e está salvando o espetáculo, vamos dizer assim. Pois é, eu não sei se salva o espetáculo, porque se eu tô falando de dança, o ponto central é a dança. Não é a questão estética. Essas coisas, elas vão complementar aquilo que você está fazendo, que é dançar. Então, por exemplo, nesse trabalho que eu fiz, a dança que eu digiro, o que eu faço? Eu tampo meu rosto, que é, né, a identidade e é o lugar de expressão, né? Talvez maior, assim, você reconhece uma pessoa pelo rosto e não necessariamente pelo corpo, né? Porque a coisa da leitura corporal e outros aspectos daqui para baixo, eles passam batido para a maioria das pessoas, né? Então eu tampo meu rosto com um tecido, porque eu penso assim, se eu tiro então a minha identidade, aquilo que me identifica como Priscila Pata, né, e a coisa da beleza, às vezes a gente associa também a beleza muito só ao rosto. O que é que sobra então? Essa dança, porque aí o que eu estou fazendo é uma dança, ela tem que ir para o meu corpo. Ela não pode ficar só aqui no que a gente chama dentro da dança do ventre de carão, né? Os carões, que aí você ganha no carão, no carisma, no cabelão. Eu nem cabelo não tinha nessa época, ainda era careca. Mas aí a coisa tem que descer e aqui tem que comunicar, o seu corpo tem que comunicar. Então o figurino, o cabelo que eu nem tinha, as outras coisas, Mas elas... pensa, o figurino, o cenário, todos os paramentos da parte artística, eles têm que entrar nisso como compositores. Eu estou colocando um contraponto que eu entendi que o que você está dizendo, que existe um belo na dança que não depende de nada, depende apenas da própria dança. Isso. Um ser grotesco esculpido numa estátua, ele é grotesco, mas como arte continua belo, porque é uma bela estátua. E eu acredito que a experiência artística ela é múltipla nesse sentido, assim, você experimenta uma dança, uma música, uma artes plásticas ou o que seja, com os olhos, com o ouvido, com o nariz, com o tato, Com o coração. com o coração. Se a gente volta para o ponto inicial que eu estava dizendo, que era da minha reflexão em relação à dança do ventre mineira, naquele momento de 2011, mas que se estende até hoje, a coisa cai muito sobre o estético mesmo. Então, assim, o que acontecia naquele momento? Os figurinos, por exemplo, de dança do ventre, deixam de ter esses cinturões muito elaborados e passam a ser saias mais justas e mais simples nesse sentido, mas que são mais elegantes também. Então começa também a mexer em toda uma questão de padrão estético também. Mais uma vez, e que isso reflete também na dança, ou a dança que muda e que reflete no... Eu não sei até que ponto que essa... Isso é difícil de mensurar, porque é um processo que está acontecendo. Ele está acontecendo. Essas mudanças dos valores estéticos, elas vão acontecendo. A gente consegue avaliar o fator estético quando ele já ocorreu no passado. Exatamente. O que está acontecendo, ele já está acontecendo e é difícil mensurar o momento atual, assim, com tanta presteza. Se eu falo que uma coisa é bela, o que eu considero como bela é isso, e outra coisa não é, eu também estou dizendo o conceito do que é verdade. Então, você vai ter que
partir de qual a linha filosófica, assim? Por exemplo, se você pensa mais como Parmênides, existe verdade. Então, essa é a verdade, outras coisas não são verdade. Então, existe o belo, as outras coisas não são belas. Mas se você pensa mais como Heráclito, as coisas são relativas. Ele é belo agora, mas pode não ser belo, dependendo do momento. Nas águas desse rio, nunca mais vou molhar os meus pés. Essa certa relatividade da beleza. Sim. E essas duas correntes podem interferir muito na questão de você pensar o que é verdade ou o que é o belo. Né? Mas não deixa... Eu fiquei pensando que não deixa de ser belo o acontecimento da dança, mesmo que seja como fator estético, mesmo que seja assim, eu sou a bailarina. Ok, o que eu posso oferecer é essa roupa. Eu não tenho ainda outra coisa, e é belo isso. Você também trabalhar dentro da sua limitação e ainda mostrar uma coisa bonita, pelo menos. Sabe? Fiquei pensando. Porque a coisa não é pôr nos panos quentes, não, mas é eu para acho isso outros também. pontos. É realmente de pensar sobre essa coisa do belo. Até porque também é confortável, né, optar pelo belo. Independente daquilo que você entende. Mas, por mais que para mim o belo seja, né, sei lá, no dia a dia, uma calça jeans, eu vou optar por ele. Sim. A gente faz opção pelo belo. Quase que sempre. O ser humano tem exigência de beleza. A gente quer as coisas. Que tem a ver com a coisa do conforto, né? Também, o Do conforto conforto num lugar do se sentir bem. Se sentir bem. Do, né, estar relaxado, tranquilo. Não é isso? Uma vez eu vi um espetáculo de dança de uma companhia norte-americana. Eles fizeram a dança toda em silêncio, com figurino nenhum, era uma roupa colante. Tinha só um cenário, uma foto. 1h30 de espetáculo. Eu fiquei... E era com coisas estranhas, assim. Eu fiquei 1h30 pensando. Muitas pessoas foram embora no meio. Eu fiquei pensando... Quando você mostra uma coisa também que não está dentro do seu padrão, do que você concebe como beleza, é tão estranho que você não consegue nem colocar palavras naquilo, não consegue julgar aquilo. O que é isso que essa pessoa está fazendo? Depois, talvez a repetição disso, você começa a adquirir parâmetros. Isso é legal, isso é bacana, isso é bonito, isso é feio, não importa. Mas eu acho que o belo passa por esses pontos de também quebrar estéticas cristalizadas. Ai, com certeza. Que a gente talvez tenha estéticas, pensamentos cristalizados do que é o certo, o que é verdade, o que é o belo. E talvez quebrar... Será que a gente consegue quebrar essa cristalização? Eu acho que tem momentos que sim. E depois a gente volta, porque tem a ver com a coisa do conforto, né? Então não é todo dia que você também tá a fim de transcender ou transpor aquele lugar, né? E você, olha, entra no nosso blog, no nosso vlog. Lembrando que as nossas discussões aqui são apenas um ponto inicial para a gente continuar refletindo junto. Esse vlog é feito para a gente construir junto. Então entra, comenta e participa. Até lá.